Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estavam com saudades disso, né? Eu também. Finalmente nós estamos de volta. Feliz 2021 a todos vocês. Hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos sobre a dosimetria, sendo um para cada etapa do cálculo de pena. E se é um para cada etapa, então, por óbvio, já sabemos aqui que a dosimetria da pena é realizada dentro de um procedimento trifásico, certo? A primeira etapa da dosimetria é realizada para fixar a pena base, que nada mais é do que aquele quanto de pena inicial estabelecido para se realizar os demais cálculos nas fases subsequentes. E como nós trabalhamos isso nessa etapa? A determinação da pena base se dá por meio da análise das famosas circunstâncias judiciais, que estão previstas lá no artigo 59 do Código Penal. Esse artigo 59 traz em seu bojo 8 circunstâncias diversas, que podem ser divididas em objetivas ou subjetivas. As circunstâncias objetivas são circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Elas são consideradas objetivas porque independem de qualquer característica pessoal do autor. Já as subjetivas, por outro lado, estão ligadas intimamente ao sujeito ativo do crime. Quer ver? Nós temos a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos. Hoje, pessoal, a minha intenção é trabalhar cada uma delas rapidamente e demonstrar como você valorará essas circunstâncias lá na pena. Então vamos lá. Vamos falar sobre a primeira circunstância, que é a culpabilidade. A culpabilidade aqui, gente, é um elemento de medição da pena e não de fundamento dela, como se encontra lá no conceito analítico de crime. Então, o que se valora aqui é a maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto. Quer um exemplo? No caso de extorsão mediante sequestro, a reprovabilidade é menor para quem só atende o telefone ou mesmo para quem deixa a vítima fugir. 2. Os antecedentes. O que são? São fatos passados merecedores de apreciação na sentença que tenham sido praticados pelo réu. E aqui, gente, somente podem ser valoradas negativamente as condenações irrecorríveis. Sobre esse tema, convém destacar a súmula 444 do STJ, que fala que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Da mesma forma, não se pode utilizar absolvições por insuficiência de provas, prescrições abstratas, retroativas e intercorrentes como fundamento de maus antecedentes, sob pena de se violar o princípio da presunção de inocência. E mais, gente, se você utiliza condenação transitada em julgado como maus antecedentes, esta não poderá ser utilizada novamente na segunda etapa como agravante da reincidência, sob pena de configurar bis in idem. Por falar em reincidência, parte da doutrina entende que os efeitos dos maus antecedentes devem ter a mesma duração de 5 anos da reincidência, diante aí de uma interpretação sistemática do Código Penal. 3. Personalidade do agente. É a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Essa circunstância, ela expressa um odioso direito penal do autor. Por quê? Porque se privilegia o ser ao invés do fazer. Por essa razão, diversos autores sustentam a sua inaplicabilidade na dosimetria e consideram ela inconstitucional. 4. Conduta social. O que é? É basicamente o comportamento do agente em seu meio social. Segundo Bittencourt, é possível que, embora o sujeito não tenha antecedentes criminais, ele possa ter ali uma vida recheada de deslizes, infâmias, imoralidades, que revelam ali o seu desajuste social. E isso poderia ser valorado nessa etapa da dosimetria. 5. Motivos determinantes. São a fonte propulsora da prática criminosa, ou seja, é aquilo que levou o agente a praticar o delito. Pode ser inveja, ódio, ambição e etc. Vale destacar aqui, gente, que essas circunstâncias não podem ser valoradas se elas já integrarem a definição do tipo penal. Um exemplo seria um homicídio qualificado pelo motivo fútil ou torpe. Se você já utilizou a motivação para qualificar o delito, você não pode utilizá-la novamente na dosimetria da pena como um motivo determinante, porque senão vai haver aí um bis in idem. 6. Circunstâncias do crime.
elas decorrem do próprio fato delituoso, tais como a forma, a natureza da ação delituosa e os meios utilizados pelo agente. Então, um exemplo, se o agente pratica o crime durante o repouso noturno e essa circunstância não qualifica o delito, novamente aqui você vai poder utilizá-la, né, como uma circunstância para aumentar a pena. E aqui, gente, tem que ficar bem claro, se ela foi utilizada para qualificar o delito, não pode utilizar nessa primeira etapa, senão é bis in idem. 7. Consequências do crime. São aquelas que extrapolam as consequências naturais do delito e, por isso, com elas não devem ser confundidas. Assim, o fato de a vítima falecer num caso de homicídio, por exemplo, é óbvio, não é suficiente para aumentar a pena dele. Diferente ao caso em que o homicídio recai sobre alguém que era arrimo de família, e aí, por esse motivo, deixa aquela família desamparada. 8. Comportamento da vítima. É a contribuição da vítima para a prática do crime. Isso acontece com mais regularidade quando há uma injusta provocação da vítima que leva à prática da conduta pelo agente. Beleza, pessoal? Essas são as 8 circunstâncias judiciais previstas lá no artigo 59. Agora que nós já sabemos o que é cada uma delas, nós temos que entender como elas afetarão a aplicação da pena. Então vamos lá. É o seguinte. Sempre que o juiz estiver diante de um caso concreto condenatório, ele vai ter que apreciar essas 8 circunstâncias para estabelecer a pena base, correto? E como ele faz isso? Então, as circunstâncias que foram avaliadas como positivas ou neutras pelo juiz não influenciarão em nada naquela pena. Por outro lado, quando forem valoradas negativamente, ou seja, quando elas forem prejudiciais ao réu, elas servirão para aumentar em certa quantidade a pena daquele sujeito. Assim, gente, apenas as circunstâncias valoradas negativamente é que podem ser utilizadas nesse cálculo. Mas aí você me pergunta, a partir de quanto eu começo a calcular a pena e quanto que cada circunstância judicial vai aumentar essa pena? Então, gente, inicialmente, eu tenho que deixar bem claro para vocês que a lei não define uma regra para isso. A própria jurisprudência trata esse tema dentro de um âmbito de discricionalidade do juízo. Entretanto, a doutrina majoritária, seguida por muitos magistrados, tem utilizado o seguinte parâmetro. O valor inicial sobre o qual incidirá eventuais aumentos e também diminuições deve ser o mínimo determinado em abstrato pela lei. Dessa forma, em um caso de homicídio simples, por exemplo, em que a pena abstrata é de 6 a 20 anos, o ponto de partida dos cálculos será o mínimo, que é 6 anos. Então, eu começo com 6 anos e vou aumentando à medida que vou valorando as circunstâncias judiciais. E aí, para calcular quanto cada circunstância judicial vai poder majorar essa pena mínima, como que eu faço? Então, para calcular quanto vale cada circunstância judicial, aí nós vamos utilizar um outro parâmetro, que é um sistema baseado na proporcionalidade, para que não se aumente muito pouco e também não se aumente demais. Com isso, gente, nós não utilizaremos nem o mínimo e nem o máximo abstratamente combinado, porque ambos seriam desproporcionais. E aí o que a gente usa então? Então, para calcular o valor da circunstância judicial, acaba-se utilizando, em regra, o ponto médio entre o máximo e o mínimo. E aí o que é esse ponto médio? É você pegar o máximo e diminuir pelo mínimo. E por que isso? Simples, porque, como eu já falei, a base de cálculo deve ser proporcional. Por isso, você tem que pegar o ponto médio. E para saber quanto que cada circunstância vale, você vai pegar o ponto médio e dividir por 8, porque são 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Dessa forma, pessoal, em um caso de homicídio simples, por exemplo, em que a pena abstrata é de 6 a 20 anos, o ponto médio dele é 20 menos 6, que dá 14. E aí, para saber quanto cada circunstância judicial poderá aumentar a pena base nesse caso, a gente vai pegar esse ponto médio, que é 14 anos, e dividir ele por 8, porque são 8 circunstâncias judiciais. Só que 14 por 8 dá um número inexato. Por isso, para facilitar o cálculo, eu aconselho a vocês transformar anos em meses. 14 anos dá 168 meses. 168 meses dividido por 8 dá 21 meses. Com isso, ficou definido aí que cada circunstância judicial valorada negativamente contra o sujeito, aumentará a pena dele em 21 meses. Ou, se você voltar para os anos, vai ficar 1 ano e 9 meses. Esse valor vai incidir no mínimo da pena abstratamente combinada, que no nosso caso lá do ponto de partida é de 6 anos.
Logo, se eu tenho uma circunstância negativa apenas, a minha pena base ficará em 7 anos e 9 meses, que corresponde à soma da pena mínima, que nesse exemplo é de 6, acrescentar de 1 ano e 9 meses, que foi o cálculo que nós fizemos, que corresponde ao valor da circunstância judicial que foi valorada negativamente. Entenderam? Por fim, quero lembrá-los e deixar bastante claro que a circunstância judicial, uma vez utilizada, jamais poderá novamente ser sopesada para aumentar a pena do sujeito por mais de uma vez, mesmo que sejam nas outras etapas da dosimetria, sob pena de configurar bis in idem nos termos da súmula 241 do STJ. Assim, gente, se você utilizou uma circunstância qualquer na primeira etapa da dosimetria, ela não poderá ser novamente utilizada posteriormente. Beleza? Entenderam? Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem que eu respondo. Espero que tenham gostado e até a próxima!